Oi, turminha, tudo bom? Bom dia. Tô aqui para falar com vocês sobre hoje e vou continuar. Eu consegui gravar um vídeo, não sei se ele vai dar certo, mas vamos que vamos. O dia 3 de junho foi o Dia Nacional da Educação Ambiental e a gente vai abordar isso hoje. Tem um resumo para vocês que vai ficar no Google Classroom para vocês poderem ler e interagir, e tem uma tarefinha bem surpresa para vocês. Vou logo dar spoiler para vocês começar a trabalhar a formação da consciência ambiental em vocês em casa. Como é que isso é importante? Aí vamos começar a pensar o seguinte: nós somos seres humanos, certo? Eu acho que todo mundo é, a menos que tenha algum ET infiltrado e eu não saiba, todos os meus alunos são seres humanos. Brincadeiras à parte. E nós, como seres humanos, fazemos parte de uma coisa chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que serve isso, professora? O que é que isso tem a ver com o Dia Mundial, Dia Nacional do Meio Ambiente? Tudo a ver. Porque nessa declaração tem dizendo que todo ser humano tem direito a um ambiente saudável, tem direito à liberdade, tem direito a um monte de coisa. E na Constituição Federal da nossa República Brasileira de 1988, no artigo, não me lembro, acho que foi o artigo 225, eu coloquei inclusive lá a citação dela para vocês, que está abordando a questão do direito ao meio ambiente preservado, sadio, para nós e para as próximas gerações. E como é que a gente, enquanto ser humano, o que acontece na nossa mente? Os filósofos vão pensar sobre isso. Os filósofos. O que é que eles podem, o que faz que tenha uma fragmentação quando a gente vai falar sobre ser humano e meio ambiente e natureza, como se o ser humano não fizesse parte da natureza. A gente se olha, a gente sabe, se a gente for Mas vocês podem fazer simplesmente a divisão de lixo em casa, por exemplo. É a atividade surpresa para vocês, que eu quero fotozinhos. A gente vai montar um mural de preservação ambiental baseado no dia que foi do Dia Nacional da Educação Ambiental, 3 de junho. E aí o filósofo vai falar assim: se nós nos entendemos como seres humanos e queremos ser felizes e a vida é essencial para a gente, como que a gente não consegue preservar o meio ambiente que está ligado à nossa vida, à nossa qualidade de vida? Porque nós precisamos de oxigênio,
Precisamos de uma atmosfera saudável, uma atmosfera limpa, precisamos de um espaço para viver, para ocupar, que a gente não corra riscos. E como é que a gente consegue tudo isso sem prejudicar o meio ambiente, sem causar impactos ambientais negativos? É essa palavra, impactos ambientais negativos. E aí nós vamos passar na cultura, na formação cultural, onde inclusive tem um livro muito conhecido por todos, chamado Bíblia, que fala que Deus fez o homem e deu o mundo para o homem para que ele o dominasse. E assim partiu o começo de observar a natureza e o meio ambiente como um objeto de uso e bel prazer do homem. No caso, a gente chegou para dominar o espaço e viemos para isso. Mas eu estou citando um livro que é bastante conhecido, mas tem a citação de sociólogos, geógrafos, que vão abordar a questão da formação cultural, a cultura capitalista de sistema, que vocês já escutaram falar sobre isso. Ela vem para formar não somente uma forma de produção, um modo de produção capitalista, mas também uma formação de pensamento onde objetivamos sempre o lucro e sempre tirar vantagem em cima das situações. Seja ela de ocupar um espaço que eu quero acordar olhando para o mar. Mas tem um limite que você tem que respeitar de área de construção da margem do oceano, que é no caso do mar, da praia, até você poder fazer construção. E tem toda uma legislação ambiental de proteção para isso. E quando você não respeita, o que acontece? Quando o mar sobe, derruba a casa. Quando tem enchente, quando está maré alta, derruba as casas, derruba os bares. Aí o pessoal diz, coitadinho, desastre ambiental. É um desastre, sim. Mas só existe desastre porque não existe respeito ao meio ambiente. A gente tem que entender que assim como nós, seres humanos, necessitamos de espaço para crescer e desenvolver, a natureza também necessita de espaço para isso. Tanto é que eles precisam de locais específicos para se desenvolver. Tanto a fauna, quanto a flora, quanto todos. Pensar em educação ambiental é pensar na nossa educação e numa forma da gente ter um futuro melhor, uma preservação melhor de vida, uma preservação de meio ambiente com qualidade para nós e para os nossos filhos e para as futuras gerações, mesmo que não sejam nossas, dos outros, porque a vida continua. E nesse período de pandemia, a gente ficou muito claro isso, porque a gente, mesmo querendo trabalhar, muitas pessoas na rua querendo trabalhar, muitas pessoas na rua querendo correr atrás de receber o dinheiro, e só pensaram nisso, no seu trabalho, no seu dinheiro, e como é que vai ficar a sua vida financeira, e como é que vai ser as contas no final do mês. E se a pessoa morrer ou adoecer, como é que fica para pagar? Tem um sociólogo chamado Edgar Morin, que ele fala que nós fazemos parte do todo. E que esse todo, mesmo que a gente seja uma parte, a gente interfere nesse todo de uma forma direta, como se uma gota de oceano. A gota de oceano, ela não é o oceano, mas ela faz parte do oceano. Embora que o oceano, aí você entenda o oceano como sendo a natureza, ela sobrevive sem o ser humano, mas o ser humano não sobrevive sem a natureza. E o ser humano faz parte da natureza. Então, se a gente faz parte e necessita dela, por que a gente não respeita ela? E a gente se auto-boicota e comete o que Gonçalves vai falar de um suicídio ecológico, que é o que acontece hoje. E sociologicamente falando, existe a questão cultural, onde aquilo que não pensa, que não expressa sentimento, que não expressa razão, a gente não sente. Se não sente, se a natureza não tem voz para reclamar, não tem voz, mas ela tem as consequências. Os desastres naturais, os desastres ecológicos, a questão do efeito estufa, a questão do fenômeno El Niño, de vários fenômenos climáticos atmosféricos que existem, são consequências das nossas atitudes. Então, vamos pensar como que a gente pode fazer para, em vez de causar impactos negativos, causarmos impactos positivos no meio ambiente. E não somente no meio ambiente em macro espaço, mas no micro espaço da gente. Como é que a gente pode deixar o nosso ambiente familiar, que a gente passa tanto tempo em casa, bom? Uma planta que ajuda a purificar o ar, ambientes mais claros, higiene, limpeza, não ter poeira,
Os livros que vocês não vão usar mais, que estão lá guardados, joguem fora. Aproveitem para fazer uma limpeza inteira. E assim vocês vão dar um meio ambiente melhor para vocês. Beijos!